O fenômeno das migrações está cada vez mais presente. Seja pela pobreza, pelas guerras ou pelas mudanças climáticas, todos os anos, milhões de pessoas deixam suas casas, suas cidades, seus países para procurar uma vida nova em outro lugar. O Em Discussão mostra para você como estão esses fluxos migratórios e por que o Brasil está cada vez mais inserido nesse problema. A rejeição contra os migrantes não é necessariamente porque eles sejam estrangeiros, mas porque eles são pobres e racializados. O fluxo existe e parece que vai continuar. A situação na Venezuela não parece que vai melhorar no futuro imediato. Uma coisa que me chamou a atenção não é acolhido se vier por via terrestre, quer dizer que só pode vir de avião. Fechar fronteiras e tentar impedir a entrada de pessoas migrantes tem apenas efeitos temporários e que aumenta os riscos, pois faz que os migrantes se escondam, se tornem invisíveis. Multidões de pessoas são todos os anos forçadas a deixar suas casas, suas cidades, seus países. Muitas das vezes apenas para continuarem vivas. O número de pessoas fugindo de guerras, violência, perseguições, violações de direitos humanos nos últimos meses tem continuado a aumentar. Hoje, há mais refugiados no mundo que em qualquer momento desde o fim da Segunda Guerra Mundial. As causas de deslocamento contemporâneo tornaram-se cada vez mais complexas à medida que o conflito, a violência e os abusos de direitos humanos estão cada vez mais entrelaçados com animosidades étnicas, religiosas, pobreza aguda, fatores ambientais ligados a mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, o Sistema Internacional de Proteção de Refugiados, o direito a pedir asilo, o princípio de não devolução, estão enfrentando desafios sem precedentes. Há, de fato, uma crise migratória internacional. E é por isso que estamos aqui. Temos que entender essa situação, as causas, os problemas, o que está sendo feito e o que nós podemos fazer. Há guerras, conflitos armados e conflitos políticos e ideológicos, perseguições por organizações criminosas, fome, miséria, desemprego, instabilidade econômica, problemas climáticos, pandemia. Só no Brasil estamos aí com 600 mil mortos. Há a violação dos direitos humanos, a violência contra mulheres, crianças e idosos, há estupros, assassinatos, tortura. Tudo é muito grave. No mundo atual, o termo deslocamento forçado, migração forçada, são cada vez mais utilizados. Segundo a ACNUR, existem hoje cerca de 80 milhões de pessoas deslocadas forçadamente do mundo. Não são apenas refugiados no sentido da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, mas também milhões fugindo dos estados falidos, desastres naturais, cada vez mais, como mencionou o senador Paim, também dos efeitos da mudança climática, da seca, da degradação do meio ambiente. O Brasil se viu pela primeira vez dentro de um contexto maior e não está isolado. Ou seja, por mais que tenhamos temas gravíssimos dentro do país, relativos à pandemia, à gestão pública, a migração não pode ser esquecida como um tema secundário. Vamos então aos números de deslocados e refugiados nos últimos anos. O número de pessoas em deslocamento forçado passou de 41 milhões em 2010 para 82 milhões e 400 mil 10 anos depois, ou seja, mais que dobrou. Em 2020, havia 48 milhões de imigrantes forçados internos, ou seja, deslocados dentro das fronteiras de seus próprios países. Havia também 5 milhões e 700 mil refugiados palestinos,
3.900.000 venezuelanos e 20.700.000 refugiados oficiais de outras nacionalidades, além de outras 4 milhões na busca desse status político. Vale a pena lembrar que esse número inclui as pessoas deslocadas e refugiadas, mas nem sempre, como foi também colocado pelos meus colegas, são incluídos os migrantes classificados como migrantes econômicos, embora eles também frequentemente façam parte desse contingente de sujeitos despossuídos que empreendem projetos de imigração em condições arriscadas e cujos movimentos, quando não eles mesmos, costumam ser criminalizados e expostos a um ciclo de violência e precariedade. A pobreza parece ser mesmo o grande fator de exclusão para os migrantes. Há enorme viés de classe nas políticas de imigração, focadas no controle. Enquanto não são discriminadas ou marginalizadas socialmente as pessoas migrantes quando têm recursos econômicos ou relevância social midiática, as pessoas migrantes pobres são alvo das políticas de controle. A filósofa espanhola Adela Cortina fala de aporafobia, uma rejeição dos pobres e desfavorecidos. Considero importante empreender ações de informação para que todos os funcionários encarregados dessas políticas saibam que os migrantes têm direito e também da divulgação entre as comunidades migrantes sobre esses direitos. E além, claro, de implementar ações para combater a xenofobia, o racismo e a aporofobia, pois sabemos bem, como meus colegas falaram, que a rejeição contra os migrantes não é necessariamente porque eles sejam estrangeiros, mas porque eles são pobres e racializados. Só o que Ângelo disse aqui que me chamou a atenção. Essa recusa, essa rejeição aos migrantes é dos pobres, como ela falou. A gente está vendo portarias como a 23, portarias que têm que ser suprimidas e passa pelo Congresso. E uma coisa que me chamou a atenção, não pode ter, não é acolhido se vier por via terrestre, quer dizer que só pode vir de avião. Quer dizer, é uma portaria tão cruel, tão esdrúxula, que a maioria a gente vê para Caraíba, eles vão entrar como, se não for por aí. Está em vigor a portaria número 658, que é a 33ª portaria de restrição de entradas desde março de 2020, com a suspensão do direito de refúgio para pessoas que ingressam pela via terrestre de modo irregular. Hoje, como também devemos salientar, permite-se público nos estádios de futebol, permite-se shows, permite-se cruzeiros, mas não se permite a solicitação de refúgio por via terrestre. Tivemos até audiências públicas específicas, e o senador Paim se lembra bem, quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade do fechamento de fronteiras indiscriminado. Hoje nós temos um verdadeiro bolsão de pessoas indocumentadas no Brasil. Essas pessoas podemos estimar em dezenas de milhares que ingressaram de modo irregular, pois as fronteiras terrestres estavam praticamente fechadas. A lição aprendida é que fechar fronteiras e tentar impedir a entrada de pessoas migrantes tem apenas efeitos temporários e que aumenta os riscos, pois faz que os migrantes se escondam, se tornem invisíveis. Como mostra, por exemplo, a experiência mexicana, os anos de expulsões expressas dos centro-americanos em fronteira sul do México. As pessoas desesperadas estão sendo empurradas para caminhos cada vez mais perigosos, enfrentam o risco de morrer em condições climáticas adversas, de serem abandonados por traficantes, de se tornarem vítimas do tráfico de pessoas. A senadora citou Pacaraima, cidade em Roraima, na fronteira com a Venezuela. Os venezuelanos migraram em massa e geraram grande demanda por serviços públicos em vários países da América do Sul. E olha que o Brasil foi um dos menos afetados. Em sua resolução 218, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos considerou que a migração venezuelana é uma migração forçada pelas violações dos direitos humanos, bem como a grave crise alimentar e de saúde enfrentada pela Venezuela.
a CIDH expressou sua preocupação com práticas como rejeições na fronteira, expulsões coletivas ou práticas discriminatórias contra as pessoas venezuelanas, com a exploração laboral das pessoas migrantes venezuelanas, mas também como o impacto dessa migração sobre os povos indígenas em algumas áreas de fronteira. A situação de venezuelanos, pessoas refugiadas, imigrantes da Venezuela, na América Latina, é o fluxo histórico, o maior fluxo histórico na região. Hoje, mais de 5,4 milhões de venezuelanos estão vivendo no exterior. Se estima que entre 260 mil e 270 mil venezuelanos estão no Brasil. E a previsão é de que os venezuelanos continuem a deixar seu país e continuem a demandar serviços públicos. O fluxo existe e parece que vai continuar. A situação na Venezuela não parece que vai melhorar no futuro imediato. Então, como continuar com essa transição que já começou, mas que precisa ser reforçada, para passar de uma resposta emergencial para situações de política pública? E aí, um maior engajamento dos centros de saúde, o SUS, os sistemas, as políticas e programas de assistência social, os SUAS, e as escolas, em geral, quem fornece um serviço, como garantir que esse serviço vai ser dado também para refugiados e imigrantes no Brasil. Tem sido prioridade na PFDC acompanhar e monitorar as atividades da Operação Acolhida, que merece, então, uma atenção da comissão, especialmente para que não seja desidratada, que não perca os necessários recursos, uma vez que não há previsão que essa situação seja alterada, a situação do fluxo dos nacionais venezuelanos. A situação da migração forçada venezuelana é motivo de especial preocupação. Exemplo disso são, por exemplo, as recentes mudanças na política do Chile ou do Peru, dos países que antes receberam um grande número de migrantes venezuelanos. Entretanto, desde o início de 2021, ambos os países têm convocado as Forças Armadas para participar do controle das fronteiras, o que levou, especialmente no caso de Peru, a um grande número de rejeições na fronteira, não apenas de pessoas venezuelanas na fronteira norte, como o Equador, mas também de pessoas haitianas e africanas na fronteira, como o Brasil. No Chile, houve múltiplas expulsões de aviões inteiros com migrantes, atos de violência institucional contra as pessoas migrantes. A situação humanitária continua a ser preocupante. Os venezuelanos são apenas parte do problema. De onde vêm os migrantes? Para onde eles vão? 5 países respondem pelos 67% de todo o deslocamento transfronteiriço no mundo. A Síria, com quase 7 milhões de pessoas fora da Síria. Venezuela é o segundo país com maior população deslocada no exterior. Afeganistão, com mais de 2,5 milhões. Sudão do Sul, com 2,2 milhões. E Myanmar, com mais de 1 milhão. Vale a pena mencionar os principais países de acolhida. Turquia, pelo 7º ano consecutivo, acolheu a maior população de refugiados do mundo, 3,7 milhões, seguida pela Colômbia, 1,7 milhões, Paquistão, Uganda e Alemanha, com mais de 1 milhão por país. Geralmente são os países vizinhos os que terminam recebendo o maior número de pessoas e frequentemente são países que não dispõem dos mesmos recursos dos países mais ricos. A dinâmica na América Latina, eu acho que não é muito diferente. Se pensarmos agora no exemplo venezuelano, na Colômbia, por exemplo, como já foi dito também, até 2020 havia perto de 1.500.000 pessoas procedentes da Venezuela, entre refugiados e imigrantes. Eu acho que vale a pena mencionar que até pouco tempo atrás era a Venezuela que recebia um número considerável de refugiados e imigrantes colombianos. Outras situações que ameritam atenção dentro da América Latina está a situação de violência e inestabilidade na América Central. Quase 600.000 pessoas do El Salvador, Guatemala e Honduras têm saído e estão deslocados no exterior. A enorme maioria deles
têm solicitado a condição de refugiado nos Estados Unidos, mas também em outros países como México, Canadá e Costa Rica. Vale a pena também se referir à crise política e humanitária em Haiti. Embora a crise migratória seja publicizada com alarme pelos países do norte, especialmente da Europa e dos Estados Unidos, como também já foi salientado aqui, não são necessariamente os países ricos e muito menos a Europa os que mais refugiados migrantes indocumentados recebem. Tomando como exemplo o caso dos refugiados de Afeganistão, para mencionar apenas um dos casos que motivou a presente audiência, dados também do Acnur mostram que mais de 1.400.000 pessoas estão no Paquistão, quase 800.000 no Irã e apenas 2.000 nos Estados Unidos. O país europeu que mais recebeu refugiados do Afeganistão foi a Alemanha, com 148.000, uma diferença de mais de 1 milhão de pessoas comparado com o número do Paquistão. Mas os países são obrigados a aceitar os refugiados? Na situação atual, é obrigação dos países acolher? Eu acho que é uma colocação muito importante, porque isso permite refletir se a admissão dos refugiados, dos solicitantes da condição de refugiado, é um acto discricionário ou um acto de graça. E o direito internacional tem a resposta para isso. Os países têm reconhecido, os próprios estados, os países têm reconhecido que quem fuge de guerras, perseguições e violações de direitos humanos, para além de ser para além de acolher eles, ser um acto humanitário, é uma obrigação assumida ao momento de assinar a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados e assinar tratados de direitos humanos, como a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, é importante garantir esse acesso das pessoas refugiadas ao território como uma obrigação jurídica. Completamos 70 anos da Convenção sobre o Estatuto do Refugiado de 51, e essa convenção já ratificada, incorporada internamente pelo Brasil, e o Brasil a incorporou em 61, então nós temos 60 anos da convenção. E quantos são os refugiados no Brasil? Em 2020, o Brasil concedeu o número de asilos e refugiados, 26,8 mil, um aumento de 21% em relação ao ano de 2019. Todos os países têm que estar sempre de braços abertos para receber a população mundial. O México concedeu asilo para 22,5 e a Holanda para 12,5. O acolhimento é um dos maiores dons da humanidade, não podemos perdê-lo. Nós sabemos que, em geral, o Brasil, para pessoas migrantes, não é o país desejado, é o país possível para a migração, e por isso é fundamental dar atenção ao tema de emissão de vistos em postos consulares brasileiros no exterior, especialmente vistos para fins de acolhida humanitária, como previu a Lei de Imigração. Hora de parar um pouquinho para saber o que as convenções internacionais e as leis brasileiras dizem sobre refugiados. Tudo começa com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que assegura o direito de asilo às vítimas de perseguição política. O Estatuto dos Refugiados, apresentado em 1951, proíbe a expulsão ou a não aceitação de um refugiado. Já a Lei dos Refugiados, de 1997, estabelece que o refugiado é aquele que sofre perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, ou ainda aquele que tem seus direitos humanos violados. Uma observação fundamental: as pessoas migrantes têm direitos humanos. A maioria dos direitos são garantidos ao mesmo nível que os cidadãos do país, somente em alguns direitos políticos pode ser exigido que a pessoa tenha a nacionalidade do país, ou em direitos econômicos, sociais e culturais, embora todos gozem de sua proteção, os direitos dos migrantes em situação regular podem ser protegidos em um nível superior que os migrantes em situação irregular, mas
o principal é que todos têm direitos humanos. Não devemos tratar essas pessoas como meros sobreviventes que têm que se conformar com as migalhas da cidadania ou com os planos que nós achamos que devem cumprir nos países de acolhida que salvaram suas vidas, mas o atendimento para os migrantes e refugiados deve ser uma gestão que respeite e faça valer seus direitos como cidadãos e não uma gestão tutelada de sobreviventes. Não se trata só de sobreviver, como disse a professora Ângela Facundo, que é importante incluir essas pessoas migrantes em um projeto de cidadania no sentido amplo da palavra, da inclusão e integração. A previsão é de que os fluxos migratórios aumentem e o Brasil se veja cada vez mais dentro deles, seja como país que envia e recebe imigrantes, seja como país de trânsito. A questão é, será que estamos preparados? É fundamental discutir temas como a reformulação da política migratória, a reformulação da governança migratória brasileira, envolvendo tanto o atendimento consular como a regularização migratória no país, e também discutir possibilidades de uma anistia migratória para zerar esse passivo, para permitir a inclusão de pessoas migrantes em nosso território. E, nesse ponto, a Defensoria Pública da União tem um profundo compromisso com a comunidade imigrante no Brasil e no exterior. A chegada de pessoas da Venezuela significou um aumento exponencial de refugiados, solicitantes de refúgio, solicitantes de residência temporária. É um assunto que, como aconteceu e pode voltar a acontecer com as pessoas vindas do Haiti, tensiona a capacidade de resposta federal dos estados e dos municípios e exige uma discussão ampla e uma política estruturada, de fato, fazendo eco também das colocações do João Chaves, uma reestruturação da política e do sistema migratório e de uma política permanente administrada como um assunto de direitos humanos e de solidariedade internacional, evitando, no meu parecer, sua vinculação com visões e práticas securitárias pouco condizentes com a Constituição e os planos de direitos humanos do país. É importante continuar garantindo um financiamento suficiente para programas nacionais e serviços públicos, para garantir também que atendam às necessidades de refugiados e imigrantes, não através de programas paralelos, mas garantindo o acesso dos refugiados para esses programas. O Congresso pode sim ajudar, a gente vai correr atrás disso, convocando quem emitiu portarias esdrúxulas, cruéis, desrespeitosas para com os migrantes. A gente pode ver uma legislação que precisa, pelo que uma reformulação. Essa reformulação das políticas migratórias, não tenho dúvida. E a gente acata com maior carinho aqui, com maior respeito, e, com certeza, defende realmente isso aí. A sociedade civil tem um papel crucial na recepção dos migrantes e sua integração na vida nacional. Mas é importante que a política de imigração seja pública. Tem que ser política pública estruturada, não pode ser deixado nas mãos da sociedade civil organizada, embora faça um trabalho muito importante sobre o assunto. Concordo com a professora Ângela, a sociedade civil organizada realiza há muito tempo um trabalho belíssimo no acolhimento. Eu participo, por exemplo, da cátedra Sérgio Vieira de Mello, lá na Universidade de São Paulo, mas não pode o Estado demitir-se dessa função. Trata-se de uma política pública necessária que nós resgatemos aquilo que, por exemplo, era previsto inicialmente, que nós tivéssemos uma agência nacional de imigração, que nós tivéssemos, então, uma atuação especializada que poderia auxiliar, inclusive, as pessoas na condição de refúgio no Brasil. A política migratória precisa atuar em duas frentes, na recepção ao migrante e em sua permanência no país. Reforçando a necessidade da gente pensar duas coisas. Umas políticas de recepção, acolhimento, quer dizer, de recepção nas fronteiras e da política migratória em termos das fronteiras do Estado, né? Mas também a importância de pensar uma política de permanência em termos de acesso à cidadania e de configuração dos formatos de permanência das pessoas como parte da nação, né? Então, a gente tem desafios, não apenas porque, né,
nesse momento a gente tem grandes gargalos na política de recepção, mas porque não temos basicamente política de permanência. Existem duas dimensões importantes. Uma é a emergência, a resposta imediata, para que essa resposta imediata não seja securitista, com uma lógica de segurança, para que seja uma resposta que dá acesso à proteção internacional, como disse meu colega do Acnur, que se falou da necessidade de revogar regras, portarias que obstaculizem o acesso a essa proteção internacional. Mas também a outra dimensão igual de importante é a regularização, a integração das pessoas migrantes num projeto mais amplo da cidadania, da permanência no território do Brasil. A crise migratória pode ter uma causa muito mais profunda, além das guerras, da seca, da fome ou dos direitos humanos. A crise migratória não é um produto do acaso. Ela é o resultado do projeto político-econômico imperante no planeta, que está mais interessado no lucro do que na vida, e que com sua expansão agroindustrial, extrativista e de exploração ilimitada dos territórios e seus habitantes, está inabilitando esses territórios para a vida, além da crise climática que vai destruir boa parte dos territórios habitáveis no futuro. Tem lugar para todo mundo. Agora, não tem lugar para os egoístas, os desrespeitosos, que não respeitam nenhuma forma de vida. Eu já não digo só a humana, os animais queimados, as plantas derrubadas, que aquilo dói, aquilo é vida, gente. Em nome de um lucro, onde já se viu que 1% da população brasileira tem 50% da riqueza. E a gente tem a metade do país não sabendo o que vai comer no dia seguinte. O osso que era doado, hoje, é vendido a R$4, pelanca e aí vai. Essa é a realidade que nos assusta. Como eu vi um açougueiro falando, ele dizia, não, o pessoal vinha pegar osso para os cachorros. Mas sempre tinha uns 2, 3, não dá para dar um mais que novinho, porque eu vou assim, ele doava também. Ele agora, essa fila de 2, virou uma fila de 50, de 100, pedindo, por amor de Deus, um osso mais em condição de poder usar. Migrar para o Brasil para disputar um osso. Espero que você tenha gostado do programa. Se gostou, compartilhe. Obrigado por ter estado com a gente e até o próximo Em Discussão.